Boa noite a todos vocês mais uma vez. É... Que noite especial para nós e para a história da nossa igreja. É... Nós chegamos aqui, estava tudo fechado durante a pandemia, nós não podíamos nos reunir aqui, nós nos reuníamos online e tá aqui hoje é uma coisa incrível. Quando abriu, nós tínhamos 13 cadeiras. Era o espaço que a gente podia. 2 metros para frente, 2 metros para trás, 2 metros para os lados. 13 cadeiras cabia nesse lugar. Obrigado. E nós tínhamos um desejo no nosso coração. Nosso desejo era que o Senhor fizesse coisas grandiosas. Que quando a gente olhasse para trás, a gente não pensasse em nenhum outro nome. Que não viesse nenhum outro nome a não ser o nome de Cristo. E estar aqui hoje à noite é um lembrete disso. Olhar para alguns de vocês que já estão aqui há muito tempo. Olhar para alguns de vocês que adentraram essa família há pouco tempo. Alguns estão ainda entrando. Eu só tenho motivos de grande alegria no Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas. Tantas coisas vêm à mente diante desse dia, né? E se você me conhece um pouco, tudo que eu tinha para falar para vocês eu já falei. Não tem nada para trás. Não tem nada no meu coração contra ninguém. Não me sinto ofendido nem chateado por ninguém. Não gastaria esse tempo tão precioso para falar coisas que talvez eu não tive coragem de falar nesses últimos 5 anos e meio. Tudo que eu tinha para falar, eu falei para vocês. E isso é uma coisa incrível de poder colocar a mão no lado esquerdo do peito e ter a consciência limpa e feliz de saber que eu dei e minha família demos o máximo para amar essa igreja, como era um desejo do meu coração. Eu falei isso algumas vezes e que no meio pastoral, quando nós andamos, constantemente nos reunimos com outros pastores, amigos, existe uma queixa bem grande acerca das igrejas. E alguns pastores, eu me pergunto, para que eles continuam pastoreando essas igrejas? Né? E para mim, na última reunião que nós tivemos dos pastores lá no seminário Charles Spurgeon, e eu falei assim, cara, eu queria exortar vocês a amarem as suas igrejas e tenha coisas boas para falar dela. Porque de outra forma, e eu uso o exemplo, é como se nós, aqueles que têm filhos, sabem do que eu estou falando, nossos filhos, eles falham miseravelmente conosco, de tempo em tempo. Mas a gente tem um lugar propício para poder falar das nossas chateações acerca deles, não é verdade? A gente não fica expondo eles, obrigado. A gente não fica falando para eles toda hora que eles vivem falhando toda hora. Que a gente ensina, eles só vivem fazendo coisa errada. A gente não faz isso. A gente tem tempo que nós corrigimos, tem tempo que nós abraçamos, tem tempo que nós falamos palavras doces de amor. E a igreja eu vejo dessa forma.
quando a minha forma de ser duro com vocês ainda é muito light do que muitos de vocês estavam acostumados. Mas eu nunca deixei de exortá-los nas Escrituras. Nunca deixei de faltar com a verdade das Escrituras. Então, diante desse cenário, eu queria ler com vocês um texto de extrema importância, que fica em João, capítulo 15, versículo 4 e 5. Com a perspectiva de que o Senhor está fazendo algo novo, que nós estamos diante de um novo tempo, que nós estamos diante de uma nova estação para nós como igreja. As palavras de Jesus ecoam para a gente hoje à noite. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Deve permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, esse tempo agora, os próximos minutos, Senhor, tão preciosos, Senhor. E eu peço para que o Senhor me ajude, para que eu possa expressar o meu coração, a gratidão, e exortar a igreja a permanecer firme em Ti. E continuar olhando para Ti. E continuar sendo lembrado que sem Ti nós não podemos fazer nada, Senhor. E quando o Senhor diz nada, o Senhor quer dizer nada. E na verdade nós não queremos tentar fazer coisas sem Ti, Senhor. Porque essas coisas se tornam frustrantes, essas coisas se tornam tristes, Senhor, sem valor algum. Por favor, Senhor, nos abençoe, Senhor. Nós abrimos a Sagrada Escritura, Senhor, e ouvir as Suas doces palavras, Senhor, por nós. Amém. Nós fazemos algumas coisas que é de extrema importância para nós como comunidade. A igreja, como eu falei alguns domingos atrás, ela é de extrema importância para o bem da cidade. Ela é de extrema importância para o bem da sua família. Ela é de extrema importância para mim e para você. E um desejo grande no nosso coração é que se nossa igreja fechasse, que talvez dessas centenas de pessoas que vêm semanalmente aos nossos cultos dominicais pudessem ver uma perda tão significante do que esse lugar representa. De falar de como seria a nossa vida sem esse lugar, sem esse povo que se reúne. Então, gente, quando nós falamos de conectar pessoas a uma vida centrada em Cristo, é o porquê de tudo que nós temos colocado tudo isso diante da igreja, das coisas que nós estamos almejando fazer e fazendo. É por isso que nós servimos, é por isso que nós nos envolvemos e é por isso que nós queremos plantar uma nova igreja. É porque o nosso desejo é ver pessoas conectando a uma vida centrada em Cristo. Porque quando a vida estiver centrada em Cristo, a gente vai ter o nosso relacionamento com Deus de forma crescente num lugar seguro. A nossa vida com a comunidade e conectando uns com os outros vai estar num lugar seguro. E aí então a gente, de forma unificada, nós encontramos propósito, o qual todos nós, lá no fundo do nosso coração, nós desejamos. Ninguém quer ficar rodeando, sem saber para onde está indo, sem saber o que fazer. Nós queremos propósito. Então o ser humano, eu e você, nós somos criados para termos a nossa identidade em Cristo, saber quem nós somos. Diante de tantas vozes que nós estamos ouvindo nesses dias, é importante saber quem nós somos. E isso é o nosso relacionamento com Cristo.
A nossa vida com Cristo nos faz viver essa vida como filhos e filhas que pertencem ao reino do amor. Que tem um Pai, que tem alguém que morreu por nós, que tem alguém que se importa com nós. Tem uma vez, nos dias piores da nossa vida, nós temos para quem correr. Mas isso não fica só no aspecto vertical. Isso vem para o aspecto horizontal, de forma que representa a comunidade. E é diante disso, quando nós olhamos para esse texto, ainda no primeiro ponto, acerca do porquê começa com Deus, como identidade, da forma que Jesus falou assim, permaneçam em mim. Ele não falou, permaneça com os meus amigos, permaneça. Ele não falou, ele falou, primeiro lugar, permaneçam em mim. Porque se vocês estiverem em mim, as outras coisas vão acontecer. A nossa igreja não nasceu de um plano estratégico. Não nasceu de um formato empresarial. Não nasceu no formato de franquia. Nasceu no coração de Deus, onde Ele trabalhou no seu povo como os ramos conectados à videira verdadeira. Então, tudo que nós fazemos flui do ser e não do fazer, de quem nós somos. Eu contei a história quinta-feira, falei lá na Jocum de Almirante, Tamandaré. Gente, estava uma conferência internacional, essa história é contada no mundo todo. E foi convidada uma irmã, uma senhora, também conhecida como uma irmã do coque, do Exército da Salvação. Em vários lugares do mundo, elas se vestem como soldados de Cristo mesmo, assim, como militar. E essa irmã, essa senhora, ela vem assim, já de idade, ela vem à frente. E tinha pessoas incríveis diante dela, fazendo coisas incríveis. E ela falou assim, eu queria que vocês pensassem agora quem vocês são. Quem você é. E ela ficou em silêncio. E disse que o silêncio de poucos segundos e talvez alguns minutos se tornaram uma eternidade. E aí eles esperavam que ela fosse elaborar. E ela não elaborou, ela continuou. Quem é você? Nós temos a mania e o costume de nos apresentarmos pelas coisas que nós fazemos. E essa coisa corrói e distorce quem nós somos de verdade, quem Deus nos criou para sermos. Filhos e filhas, amados e queridos, a quem Jesus deu a vida e se entregou na cruz. Não há nada tão incrível que a gente possa fazer para Deus, para que Ele nos ame mais. Não há nada pior e ruim que a gente possa fazer para que Ele nos ame menos. Ele simplesmente nos ama. Então, meus irmãos, uma das coisas que eu gostaria, como parte da visão da Calvary Curitiba, que é esse tripé de identidade, pertencimento e propósito, é importante a gente saber quem a gente é. Senão nós vamos viver uma vida de performance. A gente vai viver uma vida de querer agradar pessoas. A gente vai querer viver uma vida que lá no fundo nós não somos. E uma coisa terrível para o ser humano é viver contra a sua consciência. De achar que pode fazer coisas para Deus, para impressioná-lo. Não há nada que a gente possa fazer para impressionar. Mas tem uma coisa que Deus não rejeita. É um coração contrito e quebrantado. Então o nosso porquê permanecer em Cristo é para que os outros também possam conectar com Ele. Não é uma coisa para nós. Então nós somos filhos e filhas, sim, nós somos aceitos, sim,
Nós somos amados, sim, mas não é para nós. Os dons, os talentos, as coisas que Deus nos deu, eles têm um propósito que possa transbordar de quem nós somos e alcançar, tocar a vida de pessoas. E aí então a gente pensa no pertencimento. A gente tem como exemplo Atos capítulo 2, lá do versículo 42 a 47, que fala que eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Meus amigos, nós não somos uma multidão, nós somos uma família. Nós somos uma família. Uma família muito engraçada, uma família muito diferente, uma família muito estranha. Mas nós somos uma família. Nós não somos um evento, nós somos um povo em comunhão. Isso faz parte do nosso DNA. Nós não precisamos forçar isso, isso faz parte de quem nós somos. Deus nos criou dessa forma. Não para sermos apenas uma igreja, mas para sermos um corpo em missão no mundo. Nesse momento de transição pastoral, o qual nós chegamos ao fim, hoje, o pertencimento se torna algo ainda mais essencial, porque o mesmo Espírito que começou a obra está nos unindo, está movendo a gente para um próximo capítulo. E isso é uma coisa gloriosa, isso é um motivo de alegria, gente. Que a gente não deixe passar batido isso, é um motivo de grande alegria para a gente. É um motivo de coisas, de expectativas de que Deus pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E que é bom porque às vezes nós não pedimos muito. Às vezes nós não temos fé para muito. Às vezes o nosso pensamento ele é pequeno, mas o nosso Deus é grande. Pertencer significa assumir uma responsabilidade, gente. Que talvez, conforme o tempo de velhice da igreja, nós perdemos e deixamos passar. O nosso compromisso ministerial, o nosso compromisso relacional, o nosso compromisso com as finanças, o nosso compromisso com o nosso tempo e oração. Nós precisamos voltar, alguns de nós, a esse lugar de devoção. Nós precisamos de mãos, mas a gente precisa mais de coração. A gente precisa mais de fé para que a gente possa fazer a vontade de Deus como família. Então, pertencer, gente, é participar do que Deus está fazendo, não como espectador, mas como família. Não sente no lugar do fundo, no sentido da realidade do que está acontecendo e vendo as coisas acontecendo. Não sentem no banco do fundo. Estou falando de forma metafórica, tá? Quem está sentado lá atrás está tudo bem, gente. Não sinta pesado. Não é fulano, não é Beltrano, não é eu, é nós. É nós. Então eu repito essa frase: pertencer é participar do que Deus está fazendo, não como espectadores, mas como família. E se a gente vê Deus usando pessoas de forma diferente, que nós possamos nos alegrar. Quando nós vemos novas pessoas chegando todo domingo, a gente possa se alegrar. Quando a gente vê que existem opções de nós colocarmos as nossas mãos, nosso tempo, as nossas finanças, o que temos, que abracemos. E aí então a gente vai ouvir os testemunhos do nós, nossa família.
E aí então a gente pode bater no peito e dizer, a nossa família se envolveu com uma coisa tão simples que é material escolar. Que para alguns de nós temos tantas coisas para jogar fora. Mas para quem precisa, é uma coisa preciosa. E eu acho que de verdade nós temos capacidade para fazer muito mais do que 60 kits. Muito mais, gente. Muito mais. Então, de tudo que a gente fala de conectar com Deus, que nós existimos para conectar pessoas a uma vida centrada em Cristo, nós estamos falando dessas três coisas que são de extrema importância, que eu não tive muito tempo de elaborá-las conforme o tempo nesses últimos anos, mas nós tocamos aqui e lá, mas eu espero que agora se torne muito mais evidente. Que quando nós estamos falando de uma vida centrada em Cristo, nós estamos falando de identidade com Deus, de pertencimento à família, de propósito no mundo. Então, o porquê se move em missão é propósito. Mateus 28:18 fala que vocês possam ir por todo o mundo. Vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a tudo que foi ensinado por Cristo. Então, gente, nunca foi o nosso desejo encher esse lugar para ficar abarrotado. Nunca foi. Porque o nosso propósito, o nosso porquê não é, o da Calvary não é somente reunir pessoas, mas é enviar pessoas. E eu espero, no meu coração, que você possa olhar para mim e para a Lilian, e você possa, no seu coração, falar assim, mano, se eles podem, eu também posso. Eu espero de coração. Cara, se eles podem, eu também posso. Seja como for, seja o que for que isso quer dizer. Nós estamos aqui nessa cidade para ver essa cidade cheia do Evangelho de Jesus, com a história de Jesus, com o reino de Jesus. Então nós começamos a sonhar com uma nova igreja 5 anos atrás, gente. Quando nós chegamos aqui, gente. Parecia uma loucura falar disso. Parecia uma loucura, gente. Teve pessoas que falaram assim, mano, esse cara... Tipo assim, cara, estamos no meio da pandemia, cara. Sabe, nem tantas igrejas fecharam naquela época. Tantas coisas aconteceram. Mas lá no nosso coração, lá no fundo, nós tínhamos o desejo de ver uma igreja estabelecida e ver novas igrejas sendo plantadas. Uma história bem pessoal nossa. Um dia nós estávamos em Floripa, eu, Matt HB. E aí a gente foi para um workshop chamado Comunidades Catalisadoras e nós tínhamos que fazer um diagnóstico de como estava a nossa igreja. E aí a gente tinha que colocar o número de pessoas, o número de grupos de conexão, números de batismo, salvação e o número de líderes. E foi tão desafiador para a gente aqueles dias. Mas a gente tinha uma coisa que não nos deixava estarmos conformados. Nós tínhamos o desejo de ver tantas coisas. Nós escrevemos, nós colocamos o que nós sonhávamos para o futuro. Algumas semanas depois, nós nos reunimos lá no Prado Velho, na Igreja Betânia, junto com meu amigo Willy, eu, o Matt HB e o Willy. E nós então começamos a botar nome nas coisas. E aí então nós nos deparamos com a realidade, tipo assim, cara, isso aqui é tão importante, cara, a gente está decidindo o futuro da igreja. E um temor santo veio sobre nós. Porque nós não tínhamos resposta para um monte de pergunta que nós tínhamos.
Nós não sabíamos como essas coisas iam. E aí então, foi daquele tempo para cá, gente, que Deus começou a dar nomenclatura para as coisas vocabulário para as coisas que Deus estava colocando no nosso coração. Foi daí que veio a visão de sermos uma igreja cativante, que conecta as pessoas com Deus, umas com as outras e com propósito e missão no mundo, apoiando outras igrejas e plantando novas igrejas. Foi desses lugares, lá no começo, que aí começou a ganhar forma. Começou a ganhar forma. E Deus então começou a colocar de forma visível isso para a gente. Agora a gente sabe para onde ir. Houve um tempo que o nosso movimento como Calvary ainda está em turbulência, mas já teve pior. E o meu desejo era, assim como eu fiz com a pomba, logo nos primeiros meses que eu estava aqui, que partiu e voou para... Hoje eu não falo para nunca mais voltar, que pode ser, quem sabe, um dia ela volte, numa nova versão internacional. Mas eu queria muito era tirar o nome, porque eu queria algo novo, eu queria... E eu sou grato pela insistência de pessoas como a HB e outros, que falaram, não, vamos esperar. Vamos esperar. Não é assim. A gente vive primeiro, depois a gente cria. Não vamos criar agora, que a gente vai viver em cima do que a gente está criando. E aí então eu fui para o Peru. Liguei para o pastor Brian, falei, Brian, cara, a gente está assim, nesse lugar. A gente parece que estamos andando sozinho, parece que... Você acha que seria bom se eu fosse para o Peru? Ele falou, cara, vai que eu vou estar lá, a gente vai conversar. Então fui recebido pelo Manolo, pela família. Resumindo a história, numa noite, na última noite, como a gente faz no retiro, a gente tem um tempo de espera e resposta, e a nossa liderança global veio orar por mim. E eu só falei, cara, eu estou querendo desistir, estou querendo tirar o nome, e a gente se sente sozinho. É basicamente isso. E nossa liderança global veio, orou por mim, orou por nós. E nos deram palavras de profecia, de conhecimento, de muitas das coisas que a gente está vivendo hoje. E desde então, daquele dia, a gente vem avançando nessa direção. Eu não tenho palavras o suficiente para agradecer toda a bondade e coisas que foram ministradas às nossas vidas aqui durante o nosso tempo na Calvary Curitiba. Eu falei isso algumas vezes, quando nós chegamos aqui, nós alugamos apartamento online, nós mudamos logo depois e a gente foi bombardeado com tanta bondade que a gente não estava precisando de nada. Aí eu falei para a Lília, o pessoal está escrevendo todo dia, toda hora, se a gente cara, vamos inventar algumas coisas que a gente está precisando. Vamos falar alguma coisa, está precisando de café, o pessoal mandou café. Mas a gente já não sabia mais o que fazer diante da bondade dessa igreja. Tem pessoas que viveram coisas incríveis aqui, mas viveram coisas tão duras que Deus as restaurou. Deus restaurou o ministério de pessoas que estavam distantes, dentro da comunidade. Eu nunca vou esquecer, nas primeiras semanas aqui, gente, nós tivemos conversas até a madrugada, chorando, se valeria a pena a gente seguir. E essas pessoas se tornaram as pessoas mais importantes da nossa vida. Eu não consigo imaginar essa igreja sem alguns de vocês, cara. Porque vocês têm uma peça tão fundamental de tudo isso que Deus está fazendo. Deus nos deu pessoas incríveis, dotadas de grande talento. E Deus então está nos gerando fé, para que mesmo em meio aos temores, à incerteza, aos desafios, Deus continua nos chamando a dar passos maiores.
Quando nós falamos nos primeiros anos da pandemia que nós iríamos alugar o Teatro Paulo Altran com 345 lugares, parecia loucura, gente. Hoje não. Hoje não. Hoje loucura é o Fernando Montenegro. Se tudo for conforme está indo, é nós o ano que vem lá. Então, meus irmãos e irmãs, viver na missão de Deus com fé é andar enquanto a gente espera. É viver enquanto nós esperamos, mesmo com os nossos medos e temores. O ser humano não gosta de mudança de forma natural. Mudança nos leva a lugar que nós não gostamos. Mexe com a coisa lá do nosso coração. A nossa estabilidade de segurar as coisas, elas se vão. Então a gente tem que levantar as nossas mãos, não de mãos fechadas, mas de mãos abertas, para que o Senhor possa nos tomar pela mão. Deus está hoje fazendo uma coisa que Ele falou que faria através do apóstolo Paulo. Ele falou que a boa obra que Ele começou, Ele ia aperfeiçoar e Ele ia completar. Então hoje, o pastor Douglas assume, junto com a equipe, como pastor presidente dessa igreja, como pastor líder. Deus está levantando novos líderes, novos ministérios, novas portas para a plantação. E nós só temos motivo de grande alegria. Eu não lembro se eu já falei isso alguma vez aqui. No segundo ano aqui, eu estava em janeiro na Praia do Rosa, na casa do Big Brother que a Converge alugava para os pastores. Uma casa incrível, gente. A gente chama de casa do Big Brother. É uma casa no alto da montanha, na Praia do Rosa. Incrível. E nós estávamos lá, os pastores, pensando acerca do futuro da igreja do Brasil. Daqui a pouco eu olho no meu celular uma ligação do Tom. Pastor Tom. Foi o pastor dessa igreja por 10 anos, mais de 10 anos. Que passou a igreja para mim. Eu falei, cara, deve ter acontecido alguma coisa, mano. Deve ter dado um ruim aí. Alguém me caguetou alguma coisa aí. Acho que, mano, foram chorar pro pastor. Acho que deu ruim. Vai me repreender. Ele falou assim, cara, tenho uma pergunta para você. Eu falei, fala aí, cara. O que foi que você fez para fazer o Douglas ensinar na igreja? Eu falei, mano, tu me liga lá da Caixa Prego para perguntar o que foi que eu fiz, cara. Mano, liga para ele, mano. Pergunta para ele. E a nossa jornada como amigos não começou ali, começou bem antes. Nós caminhamos e fizemos muita coisa juntos. Algumas coisas eu perguntava, falava assim, cara, como é que era antes assim? Como é que funcionava isso, cara? Como é que você nunca falou nada acerca disso? Eu falei, poxa, mas a gente está caminhando muito perto. Você está no meu carro, você está na minha casa. A gente está fazendo coisa junto, a nossa família são amigas. E a minha resposta para o Tom foi tipo assim, cara, eu perguntei para ele quando que ele toparia ensinar e quanto tempo ele precisava para se preparar. E aí ele falou e eu dei esse tempo. E ele ensinou, e para mim é uma das coisas que eu mais amo. Eu falei isso já pro Dom. Eu falei, cara, vocês com certeza concordam comigo. De todos esses últimos anos, poucas pessoas conseguem penetrar o coração da igreja como o novo pastor de vocês. É verdade, gente. Foi assim quando a primeira mulher pregou a nossa igreja. Ninguém penetrou o coração das mulheres como foi penetrado. Não é verdade? Então eu lembro, falar sobre adoração para alguém que foi o líder de louvor dessa igreja por tanto tempo, é alguém que tem autoridade para falar.
Então, gente, eu quero concluir, assim como eu falo normalmente nos casamentos, que eu jamais faria o casamento de alguém que teria mãos cruéis, que não cuidaria da noiva. Jamais. Se eu tivesse qualquer dúvida acerca disso. Então eu posso falar com grande orgulho de falar assim, cara, noiva, Deus está te dando mãos incríveis. Você está sendo entregue para mãos incríveis. É a mesma coisa que a gente está fazendo hoje. Eu falei, igreja, nós estamos hoje passando o bastão de forma de alguém que ama vocês e já mostrou tudo que tinha que mostrar. Eu senti por 5 anos que eu tinha que provar, que eu tinha que ganhar o meu espaço, que eu tinha que provar que eu não era de esquerda, nem liberal, nem progressista. Eu tive que provar, gente, que eu era um conservador do bem, que eu amava a Bíblia mais do que qualquer outra coisa de política, que eu era a favor das coisas que a Bíblia fala para ser. Quando eu cheguei aqui, tinha gente que já estava pronto para sair. Alguns saíram por causa disso, gente. E eu falava assim, cara, eu só quero só obedecer ao Senhor, eu quero só obedecer a Bíblia. Eu só quero ser só o servo do Senhor. E eu andei, pisei em ovos por muito tempo, até encontrar o meu lugar, ganhar voz, para ter um estilo que é meu, para não querer parecer com ninguém, para não querer fazer coisas que pessoas... Cara, eu sou assim. E Deus me fez assim. Em manutenção, em mudança constante e nem perto do que deveria ser. Mas eu prefiro citar o Chorão do que qualquer outro filósofo. O Mano Brown do que qualquer outro cara. E tá tudo bem pra mim. Porque eu não tenho nada que eu preciso impressionar vocês, cara. Não tem nada que eu preciso fazer pra você me amar. Então, gente, nós estamos chegando a esse tempo de passar o bastão. Eu já falei bastante, mas o meu ponto eram os 3 pontos: a identidade, o pertencimento e o propósito.